O Trocando Ideias de hoje vai te levar para o confessionário. Será que é necessário que a gente se confesse uns aos outros? Essa pergunta e outras mais no programa que vai começar já já. Trocando Ideias começando. Pastor Hernandes, como vai? Vou bem, Tiago. Que alegria estar mais uma vez com você. Tá tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Coisa boa. Vamos tratar desse assunto? Vamos embora. É a pergunta... Deixa eu ver aqui que eu perdi. Priscila Nunes. Priscila Nunes nos mandou essa pergunta. Pastor, é necessário em algum momento da vida a gente confessar o pecado uns aos outros? Olha, Tiago, essa é uma questão muito importante. A confissão ela deve estar restrita ao ambiente, ao raio de ação ou da informação do que aconteceu. Por exemplo, se eu cometer um erro com você, não é com o André que eu vou confessar, é com você. Porque às vezes as pessoas cometem um erro, por exemplo, o José cometeu um erro com a Maria, e vai confessar o erro dele para Marta, para Joana, para Antônia. E aí o problema vai se espalhando, né? Então, se eu cometi um erro com você, isso restrita o nosso relacionamento, é com você que eu vou conversar. Agora, se o erro foi cometido coletivamente, nós estamos aqui no estúdio, por exemplo, com algumas pessoas queridas, né? E o erro foi aqui coletivo, a confissão deve ser no mesmo ambiente onde aconteceu o delito, o erro, a falha, para que haja esse aspecto de reparar o erro, né? Agora, tem gente que acha que eu errei com fulano, aí eu tenho que ir lá no pastor para confessar para o pastor que eu errei com fulano. Não, eu vou é o fulano, não é o pastor. Tem gente que comete um erro, vai lá no confessionário do padre para confessar para o padre, né? Ah, eu errei assim, assim, assim. Não, vai lá na pessoa que você errou, peça perdão, está resolvido o assunto. É ali o fórum, né? Quando a Bíblia diz assim, confessai os vossos pecados uns aos outros para serdes curados, a ideia de Tiago, capítulo 5, verso 16, é esta. O pecado, ele produz doença. A gente chama de doenças hamartiagênicas. Hamartia é a palavra grega para pecado. Então, doenças hamartiagênicas é aquelas doenças provocadas por pecado específico. Por exemplo, uma pessoa guarda mágoa no coração. Vamos imaginar que você e eu entramos aí num embate e a discussão se tornou acalorada, daqui a pouco começamos a soltar farpas, machucamos um ao outro. Se a gente não resolve isso, isso gera uma raiz de amargura. A raiz de amargura gera doenças. A gente chama isso de somatização, né? Somatiza, né? 50% das enfermidades hoje, Tiago, a Organização Mundial de Saúde diz, são oriundas de problemas psicossomáticos, relacionamentos truncados, mágoas não tratadas, falta de perdão. A vida vai virando uma confusão. Então, nós somos um ser integral, não é corpo sem mente, é mente, corpo, alma. Todas as coisas precisam estar em harmonia. Então, confessar os pecados do outro, se eu errei com você, vou a você. Essa é a ideia bíblica. Não de eu errei com o Tiago e vou confessar o meu pecado para o André. Eu vou levar o problema para outra pessoa, quando o problema podia ter sido resolvido na raiz, na fonte. É o que a Bíblia nos ensina. O André costuma errar bastante, mas a gente perdoa ele, né? Perdoa, não perdoa? Perdoa. Priscila, muito obrigado pela sua pergunta, viu? A nossa próxima participação vem do Pedro Ramos. Pastor, como falar de Jesus para alguém que não acredita na Bíblia? Opa! Bom, primeiramente a gente sempre fala de Jesus recorrendo à Bíblia, porque é a Bíblia que testifica de Jesus. Agora, quando uma pessoa não crê na Bíblia, a gente pode usar alguns argumentos para mostrar que a Bíblia é um livro que merece confiança. E eu vou usar 3 argumentos. Primeiro, a sua unidade na diversidade. A Bíblia é o único livro da história humana que foi escrita num período de mais de 1000 anos
por mais de 40 escritores, de lugares diferentes, de culturas diferentes, de línguas diferentes, com pano de fundo diferente, com cabedal intelectual diferente, e que existe plena harmonia no que foi escrito. Se você pegar, por exemplo, Tiago, um livro de filosofia, o filósofo tal falou isso, isso e isso, daqui a 10 anos um outro filósofo vai refutar o que esse aqui disse. Daqui a mais 10 anos o outro filósofo vai refutar o que esse aqui disse e o que aquele outro disse também. Então, as obras, sejam elas científicas, sejam elas filosóficas, precisam sempre de atualização. A Bíblia não precisa de atualização. Isso é único na Bíblia. Segundo argumento, para provar que a Bíblia é a verdade, o cumprimento das profecias. Tem centenas de profecias específicas, não genéricas, específicas, que se cumpriram, estão se cumprindo e cumprir-se-ão literalmente, sem um tio que ficou para trás. Dr. Gene Getz fez uma pesquisa sobre isso, colocando essas profecias num campo de coincidência, de loteria. E ele comparou da seguinte maneira: imagine você, pega o estado do Espírito Santo, que é o meu estado, que é o terceiro menor estado da federação, e cubra todo o estado de moedas de R$1. Marque uma dessas moedas, nesse mar de moedas, vende os olhos de uma pessoa. A probabilidade dessa pessoa vendada encontrar essa moeda marcada nesse mar de moedas é a probabilidade das profecias terem se cumprido no campo da coincidência. Então, quem escreveu a Bíblia é onisciente, ele sabe lá no futuro, no seu eterno agora. Terceira razão para mostrar que a Bíblia é a palavra de Deus é o poder inerente dela de transformar. Ela tem vida em si mesma. Você pega uma Bíblia e leva para a cadeia. Um cidadão lá, preso, vai enrolar uma página daquela Bíblia e fumar um baseado. Outro vai pegar aquela página rasgada, vai ler, e aquela mensagem vai entrar no coração e mudar a vida dela. Eu tenho um colega de turma que voltava bêbado para casa de madrugada, uma balada, e encontrou na rua, de madrugada, bêbado, um folheto sujo, rasgado, pegou o folheto, leu, aquilo entrou na vida dele, e ele foi transformado. Hoje é um pastor. Então, a palavra de Deus tem vida em si mesma. Então, talvez seria importante você mostrar por que a Bíblia merece crédito, e a partir daí, falar de Jesus para a pessoa. Muito bom. A nossa última pergunta do Trocando Ideias de hoje é da Cláudia. Pastor, eu passei por algumas situações difíceis dentro da minha igreja e eu não me sinto bem lá. O que eu devo fazer? Cláudia, duas coisas. Eu não sei o que aconteceu para você não se sentir bem lá. Igrejas erram, porque igrejas são formadas de pessoas que erram. A igreja militante, Tiago, que é a igreja que caminha aqui no mundo até a glória, nós chamamos de igreja militante, ela é uma igreja com os seus problemas. Ela não é perfeita. Você tem joio no meio do trigo, você tem falhas, você tem transgressões, você tem até escândalos. Jesus diz, é inevitável que venha escândalo, mas ai daquele por meio de quem ele vem. Então, se tem erro, se corrige, se tem pecado, se confessa, se arrepende, se abandona o pecado, se restaura. Quando é que um membro deva deixar uma igreja? É quando aquela igreja não está ensinando a verdade, torcendo a Bíblia, ensinando doutrinas estranhas, novidades do mercado da fé, perdeu o rumo da fidelidade às Escrituras. Não, eu não tenho que ficar numa igreja, nem posso ficar numa igreja que está ensinando outra coisa, outro evangelho, que não o verdadeiro, genuíno evangelho. Mas imagine que eu estou numa igreja onde um líder, seja ele qual for, cometeu um erro, um deslize. Eu não devo sair da igreja por causa disso. Esse líder deve ser tratado, restaurado, e eu permanecer ali. Porque não há uma igreja perfeita. Se ela tivesse e eu fosse para lá, já não seria mais perfeita. Porque nós não somos perfeitos. Agora, se é um problema de relacionamento, por exemplo, procure, converse, acerte. Agora, se está existindo um erro doutrinário ou moral
que não queira ser corrigido, aí está na hora de buscar uma igreja onde você possa ter certeza de que está sendo ensinada a palavra de Deus com fidelidade e uma igreja onde você vai se sentir bem. Tem outra coisa que eu gostaria de tratar, Tiago. Às vezes a pessoa não se sente bem na igreja A. Não é o estilo dela, não é o jeito dela. Não há nenhum problema da pessoa sair da igreja A para a igreja B. Se ambas as igrejas são fiéis à palavra de Deus, é possível que esta igreja A tenha um estilo diferente da igreja B e que eu me enquadro melhor na igreja B. Nenhum problema com isso. O reino de Deus não é nem maior nem menor. É uma questão de funcionalidade, de você se sentir melhor para exercer seus dons e o seu ministério ali. Agora, eu conheço uma igreja que é top, como dizem, né, por aí, que é a Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Assim a gente vai se encaminhando para o final do programa de hoje e deixando um convite para que você conheça melhor a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, né, pastor? É claro. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros, pastoreada pelo reverendo Arival Dias Casimiro, é uma das igrejas hoje mais relevantes em São Paulo e no cenário nacional. Uma igreja bíblica, missionária, acolhedora, uma igreja viva, uma igreja que tem investido mais de 70% do seu orçamento na plantação de igrejas, na obra missionária. Nós temos mais de 100 projetos missionários, uma igreja que assiste os necessitados, com cestas básicas, cavando poços no sertão, ajudando pessoas no Brasil e no mundo. É uma igreja de portas abertas para acolher você e a sua família. Se você mora em São Paulo, venha nos fazer uma visita. Se você mora fora de São Paulo, você pode acompanhar toda a programação pelo canal do YouTube da igreja, se inscrevendo no canal, ou pela IPP TV, 24 horas no ar, com programação para todas as faixas etárias. Então vem para cá, participe com a gente. Eu tenho o prazer de ser um pastor colaborador desta belíssima igreja, Igreja de Jesus Cristo Nosso Senhor, uma igreja que prega com fidelidade a palavra de Deus. Meu carinho, minha gratidão, até o próximo programa. Obrigado, Tiago. Obrigado, pastor. É bom demais estar aqui com você. Até semana que vem, então. Se Deus quiser.